Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia de comentário de leitura. E para vocês hoje, nós vamos falar sobre um livro que é um verdadeiro tapa na cara, no melhor sentido possível. O livro é Mulheres Boazinhas Não Enriquecem, da Lois P. Frankel. E o foco desse livro, né, ou melhor, o foco da nossa leitura vai ser o capítulo 1, que já começa com verdades que a gente precisa ouvir, tá? Esse livro, né, principalmente esse capítulo, ele vai desmistificar a relação entre mulheres e dinheiro, revelando como crenças culturais e sociais profundamente enraizadas sabotam a independência financeira feminina. A Frankel, né, ela mostra que apesar de muitas mulheres terem sido ensinadas a valorizar o dinheiro, também foram condicionadas a priorizar a bondade, a cooperação e o cuidado com os outros, o que frequentemente as afasta da construção de riqueza. A autora, ela propõe que enriquecer não é pecado, e sim um ato de liberdade e autonomia. Olha, isso é muito incrível, tá? E esse capítulo que nós vamos falar, que eu vou comentar um pouquinho, né, alguns trechos que eu separei aqui para vocês, ele fala de como nós fomos ensinados a sermos boazinhas, né? E como que isso vai nos afastar da riqueza, tá bom? Ela mostra também, a autora mostra também que muitas mulheres não se veem como ricas. E nem isso, porque foram condicionadas a acreditar que o dinheiro é coisa feia, é egoísta ou é masculina. Mas a verdade é que enriquecer é sobre liberdade, é sobre viver sem medo de faltar. Bom, então, eu vou aqui ler rapidamente para vocês alguns trechos que eu gosto muito de ler, a própria fala do autor, né? Do que fica a minha fala citando o que o autor diz. Então vamos lá. Aqui ele fala mais ou menos assim, né? Ela fala que o livro não é um livro de receita, como as mentorias financeiras também não são, né? Que as pessoas acham que tudo que se fala sobre finanças, livros, mentorias, tem uma receitinha de bolo. Ela tem uma metodologia, claro, mas ela é aplicável para cada pessoa, tá? E aqui ela fala o seguinte, né? Que esse livro não vai dar uma receita de planejamento financeiro, mas vai ajudá-la a criar o seu. Então, aqui ela está falando com mulheres. A meu ver da autora, ela diz assim: a meu ver, a primeira coisa que você deve fazer é entender por que age como age. Só depois disso é que vai conseguir mudar o seu comportamento. Meu objetivo é aumentar sua consistência, perdão, meu objetivo é aumentar sua consciência para depois você poder aproveitar as centenas de dicas apresentadas aqui e fazer bom uso delas imediatamente. Olha que coisa incrível. É o que eu venho falando ao longo do tempo, ao longo dos anos. Não adianta receitinha de bolo para organização financeira, quitação de dívidas, fazer o dinheiro sobrar, se você não mudar de hábitos, se você não mudar de pensamento. Primeiro você muda o pensamento, depois você muda os seus hábitos, aí você aplica as técnicas. E nada mais é o que ela está falando aqui, né? Tá até marcadinho aqui de amarelo. Bom, aí tem uma outra parte que eu quero ler para vocês, que eu também quero comentar. Olha que coisa interessante, né? Eu uso o termo rica, estou me referindo à capacidade de viver a vida que você quer sem preocupações financeiras. Ela não está falando aqui de quantidade de dinheiro, porque também é outro mito que as pessoas, que as mulheres, né, mas os homens também colocam, né, como barreira. Acreditam que ser rico é ter muito dinheiro, dinheiro quase que inesgotável. Ser rico, gente, é ter tranquilidade financeira. O que vem a ser tranquilidade financeira? É você poder comprar o que você deseja, sem ter que preocupação se você vai tirar o dinheiro do aluguel, se vai tirar o dinheiro da prestação do carro, se você vai tirar o dinheiro da comida das crianças, você pode comprar à vontade. É você poder viajar para onde você quiser, sem se preocupar com fatura de cartão de crédito. Ser rico é você não ficar preso 48 meses, 60 meses, pagando uma prestação e não poder fazer mais nada só porque você adiantou um sonho de consumo. E assim vai. Bom, e aí ela também fala o seguinte, que enriquecer exige duas coisas: planejamento financeiro e raciocínio financeiro. Se você não pensar como rico,
você não vai ficar rico nunca, ou rica, né? Porque se for mulheres estiverem nos assistindo. Pensar como rico. Pensar como rico, gente, é não pensar em escassez. Eu vou comentar aqui. Sempre, muitas pessoas me pedem dicas de como sair das dívidas. E eu comento que não é só uma dica, que às vezes precisa de um tratamento, né? Precisa de um acompanhamento, de olhar para as dívidas, tal. E algumas pessoas acham caro a minha mentoria, acham caro o meu acompanhamento, mas elas pagam 3, 4, 5 vezes mais de juros para o banco, porque fazem empréstimos absurdos para poder comprar um bem, para poder financiar uma viagem, alguma coisa, e não valoriza o trabalho de uma pessoa que vai trazer tranquilidade financeira para ela, que vai financiar, vai trazer, né, vai ensiná-la como ter uma liberdade financeira. Então, essa é uma mentalidade de pobre, porque o rico valoriza o conhecimento, o pobre valoriza coisas, rico valoriza conhecimento. Então, aqui é só um exemplo de pensar e agir como rico, tá bom? E aí, ela também fala o seguinte, né? Que mulheres boazinhas não enriquecem em grande parte por causa das mensagens sociais que recebem quando estão crescendo. E é interessante, né, que ela comenta aqui, ela dá alguns exemplos. Dinheiro é poder, e a maioria das meninas não é ensinada a ser poderosa. A maioria é ensinada a ser boa, como se fosse se ser bom é sinal de pobreza. Não é bem assim, né, gente? Aí ela também fala assim: as meninas são educadas para cuidar dos outros, para ser acolhedoras e acomodar as coisas na vida e sociedade, e não necessariamente para ser arrimo de família. Esses pensamentos fazem com que as mulheres, principalmente, que é o caso aqui do livro, não enriqueçam. Então, tem um mito aqui de que é só o homem que enriquece. Não, mulher também pode enriquecer. Mas aqui a autora fala que foi nos colocado, né, um ensinamento, uma crença, um pensamento de que nós mulheres não podemos crescer, não podemos enriquecer. E ela desmistifica tudo isso. Tem mais dois trechinhos que eu queria comentar com vocês aqui, que fala assim, ó. Não é a quantidade de dinheiro que importa, e sim a capacidade de agir com independência, em uma vida boa e rica. E você nunca vai tê-la se não começar a pensar e agir como uma pessoa rica. Tá vendo? Pensar e agir como rico. Não é só preenchendo planilha, anotando os gastos, que você vai sair das dívidas, que você vai enriquecer. Para enriquecer, você tem que pensar como rico, agir como rico, e aí vem a dúvida. Muitas pessoas pensam assim, né? Muitas pessoas conversam, eu falo isso porque muitas pessoas falam isso para mim, porque eu atendo as pessoas. Ai, mas como que eu vou pensar como rico se eu não sou rico? Gente, conhecendo os hábitos que eles têm, conhecendo os pensamentos que eles têm, que não são pensamentos de escassez, são pensamentos de abundância, a gente vai pensar como rico também, tá? Bom, vamos lá. Aí, outro trechinho que eu queria comentar com vocês é assim, olha, você precisa você precisa ter sua visão diante dos olhos antes de gastar dinheiro ou tomar outras decisões financeiras. Então, quem tem muito dinheiro, gente, não fica gastando assim coisas necessárias, coisinhas. Sabe que eu vou contar uma coisa para vocês? Vocês podem até criticar aqui, não tem problema. Né? Comenta depois aqui se vocês concordam ou não comigo. Essas lojinhas de utensílios domésticos, que antes, né, quando elas começaram com o nome de 1,99. Agora não era tudo por 1,99. Agora tem algumas coisas baratinhas, mas nem sempre são todos 1,99. Você já parou para pensar que público dessas lojinhas? Tinha, né? Aí, tinha, fácil de comprar, tal. E não é porque a pessoa não tem dinheiro. Tem pessoas que têm condições de comprar produtos com qualidade melhor, mas ela vai buscar essas lojas que são baratinhas, né? E traz aquele bugiganga, aquele monte de coisa, e traz coisas inúteis às vezes. Então, não é o fato de existir a loja baratinha, até porque eu também compro nessas lojas, né? Porque vocês sabem que eu faço muita economia, eu pechincho, eu vejo preço, mas eu verifico também qualidade.
E aqui, a pessoa com mentalidade rica, com hábitos, né, de riqueza, ela vai observar a qualidade e a utilidade do produto em vez de utilizar em vez de escolher o preço. Ah, vou comprar porque está barato, mas às vezes nem precisa. Aí fica aquele monte de coisa lá na cozinha, dentro de casa, em algum lugar lá, que está usando e gastou o dinheiro. Pessoa com mentalidade rica vai pensar assim: por que eu vou gastar isso? Não preciso, vou pegar esse dinheiro e vou guardar. É isso aqui, mais ou menos, que a Lois P. Frankel fala aqui nesse livro. E aí ela coloca assim, né? Transforme suas preocupações com dinheiro com o foco de geração de riqueza. Foi o que eu acabei de falar. Em vez de gastar dinheiro, se em guardar esse dinheiro que você iria gastar com coisa inútil. E aí outra vem aquela dúvida, né? Ai, mas eu vou gastar, vou guardar tão pouquinho. Eu gosto sempre de falar da metáfora da pia fechada e a torneira pingando. Você fecha de um lado, né, tampa os buracos e deixa a torneira pingando. Cozinha. Eu só volto à noite. O que vai acontecer? A pia vai estar transbordando. Assim é com o dinheiro da gente. Se você começa a guardar R$ 10 que você economizou, R$ 5, 50 centavos que você economizou, você vai ver que 50 mais R$ 1 é 1,50. 1,50 mais R$ 2 são 3,50. 3,50 mais R$ 10 já são 13,50. É isso que as pessoas com mentalidade rica fazem. Elas valorizam um pouquinho. E as pessoas com mentalidade pobre faz o quê? Ah, são 14,90. Ah, são R$ 15. Não, são 14,90. 10 centavos conta. São 10 centavos que são seus. Você sabe o quanto que você sofre para ganhar o seu salário, não sofre? Não sofre? Você sabe quanto que vale R$ 10? Ou não? Bom, vamos, 10 centavos, né? Perdão. Mas vamos lá, gente. Aí, uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês, que é a essência da leitura que eu quero discutir hoje, ela diz o seguinte. Ela vai falar que ela abre essa parte aqui do texto falando assim, mitos e mensagens sobre mulheres e a riqueza. Parágrafo, ela fala assim: a mídia tem o poder de moldar a nossa realidade. Da televisão ao cinema e às revistas de moda, a autoimagem da mulher depende muito do que a mídia lhe diz que ela deve ser. Minha amiga, você tem que superar essa barreira se quiser ficar rica. Se você tivesse que, se você tivesse de ser a representação do ideal de mulher perfeita da mídia, teria de ser magra, loira, ter 25 anos. Olha que coisa interessante, né? Sua capacidade de enriquecer depende parcialmente da sua capacidade de enxergar a falácia dos mitos e mensagens que recebemos sobre dinheiro. Ela vai falar sobre 10 mitos e mensagens, né, que nós devemos exorcizar da nossa mente, que nós devemos ir tirar do nosso pensamento. Eu não vou comentar todos os 10, mas eu vou escolher alguns aqui que é muito interessante, tá? Então, o mito número 2. Você não precisa se preocupar em ter diplomas para. Você não precisa se preocupar em ter diplomas que a preparem para um emprego que pague bem, mas seu salário vai ser apenas um reforço da renda familiar. Gente, vocês já ouviram isso? Antigamente, eu ouvia muito isso, sabe? Aquela coisa assim de que a mulher não precisa estudar, mulher tem que ficar cuidando da casa, vai vender bolo para aumentar a renda da casa, como se estudar para a mulher fosse uma coisa assim tão vaga, tão assim insignificante. Não, você tem que estudar sim. E o seu salário não é simplesmente para um reforço, né, da renda familiar. O seu salário é uma parte importante da renda familiar, principalmente se você é uma mulher sozinha. Bom, outro mito que ela fala aqui é o mito número 3. As mulheres não dão para a matemática, e isso inclui dinheiro. Gente, aqui eu quero comentar o que ela fala. Quantas de nós cresceram achando inaceitável? Quantas de nós cresceram achando aceitável e que era o que se esperava de nós, não nos sairmos bem em matemática por sermos meninas? Esse mito acaba se tornando uma profecia que se realiza por ter sido feita. As pesquisas recentes mostram que as meninas e os meninos estão igualmente equipados para ter sucesso com a matemática, mas as meninas têm mais ansiedade com essa disciplina. Então, olha que coisa.
né? Dizer que a menina nasceu para fazer conta, não é boa em matemática. Que absurdo. O- Aqui é o mito número 5 que eu achei interessante. Esse aqui, gente, ele é muito conhecido. Eu vivo falando nas lives, eu vivo falando nos meus cursos, e muita gente ainda pensa nele, né? Eu também caí nessa crença. O dinheiro não traz felicidade. E eu gosto do que ela comenta aqui, que ela fala assim: claro, o dinheiro não traz felicidade, mas a pobreza também não. Então, olha que interessante. As pessoas, dinheiro não traz felicidade, pobreza e miséria também não. Não é a riqueza ou a pobreza que torna você feliz ou infeliz, é a sua maneira de viver. O dinheiro só lhe dá opções que você não teria sem ele. Olha que coisa interessante. Então, caso ser rico, né? Então, quer dizer que eu posso ser rico, essa questão de que eu não vou ser feliz, o dinheiro vai trazer felicidade, com ou sem dinheiro a pessoa pode ser feliz. Depois nós vamos pular lá para o mito número 7. São vários mitos aqui, mas tem alguns que eu separei, são 10, né, que ela colocou aqui, mas tem alguns que eu separei para conversar com vocês. É melhor fazer o bem que se dar bem na vida. Foi essa mensagem que me impediu de acumular riqueza mais cedo. Eu achava que era mais importante ter valor para a sociedade do que ficar rica. São palavras da autora. E aí, a mesma coisa. A mulher acha que a mulher, tem que fazer bem. Eu tenho que fazer bem para minha família, para minha mãe, para os meus filhos, para os meus irmãos. Se der, eu trabalho depois, daí junto o dinheirinho. Eu já ouvi tantas pessoas falando sobre isso. Então, quer dizer que você não pode acumular riquezas porque você tem que ser boazinha? Mas aí, você já parou para pensar que se você tiver dinheiro, você vai poder ajudar muito mais pessoas com muito mais facilidade, com muito mais agilidade e até mesmo com muito mais qualidade? Por isso que é um mito, tá? Bom, agora o mito número 8 fala assim: é pouco feminino uma mulher falar de dinheiro. E aí ela continua aqui, olha. Explique-me a relação entre falar de dinheiro e feminilidade, mesmo que seja a mais tênue de todos. Se você parar para pensar, não é falar de dinheiro que incomoda os outros, é ser inteligente que os aborrece. Nossa, é muito chique essa autora aqui. Saber se, como saber que dinheiro são poder e as mulheres não devem ser poderosas? Faz sentido que as mulheres não possam falar de dinheiro? Certo? Errado. Então, essa crença é uma crença do passado, que se a mulher fosse inteligente, se ela falasse do dinheiro, ela ia demonstrar o quê? Conhecimento, poder. Sabe que conhecimento é poder, não é mesmo? E aí foi colocado isso que as mulheres podiam falar de dinheiro. Que não. Hoje nós vemos mulheres aí tocando empresas aí, são empresárias, são financistas, fazem um monte de coisa com dinheiro aqui. Olha como quebra o mito. E ela está falando isso, a autora, está falando para nós quebrarmos esse mito. Então, esses mitos aqui que ela comenta, se você pensa assim, é para exorcizar. Eu gostei da palavra que ela utilizou aqui, ó, para exorcizar esse pensamento. Aí tem só mais dois mitos que eu quero comentar. 9. Trabalhe duro que o dinheiro vem, tá? Ela fala o seguinte, que esse mito vale tanto para mulheres quanto para homens, mas as mulheres levam ao extremo, ficam tão ocupadas trabalhando duro que se esquecem totalmente de ficar ricas. Se realmente pensassem no assunto, reservariam uma parte do tempo que gastam trabalhando arduamente e canalizariam essa energia para administrar melhor a sua carreira, para poder ganhar mais dinheiro. Aqui é outro mito que as pessoas colocam para nós, mulheres, e nós abraçamos, né, como se fosse uma vocação. Ai, não, eu tenho que trabalhar duro, eu sou a que mais trabalho em casa. A mulher vai trabalhar fora, chega em casa, vai cuidar de criança, vai cuidar de casa, vai cuidar do marido, vai cuidar do cachorro, vai fazer um monte de coisa e ela acha que isso está enriquecendo. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. É esse mito que a autora quebra. O último mito, que é o mito número 10, ela fala assim: os homens são mais espertos que as mulheres em relação ao dinheiro. Aí ela ainda pergunta aqui: é mesmo? Não se conhece nenhum gene cuja função seja ganhar dinheiro. Os homens possuem, as mulheres não. Olha que coisa interessante, ela vai lá na ciência para desmistificar essa crença.
Inúmeras histórias que ouvimos de mulheres falam do quanto confiavam nos homens em matéria de finanças, até descobrirem que eles perderam, malbarataram ou roubaram o seu dinheiro. Lembre-se, Colombo nunca teria chegado à América se a Rainha Isabel não tivesse financiado a viagem. Gente, não falei que é um tapa na cara isso daqui? É muito 10, vale muito a pena. Mais para frente, eu vou passar para vocês o restante, né, desses capítulos, vou fazer comentários aqui, tá? E olha que coisa muito interessante. Eu agradeço por vocês terem a paciência, né, de me ouvir aqui, os meus comentários, tá? E se esse conteúdo te fez refletir, coloque aqui embaixo, né? Esses mitos você já acreditou? Ou qual ainda está tentando desconstruir? Vamos conversar. Se você conhece uma mulher incrível que precisa ouvir isso, compartilhe essa live com essa pessoa. Vamos juntas quebrar esses padrões, tá bom? Beijos e até a próxima sexta com mais um comentário de um livro para eu trazer para vocês. Até lá!